Então é isso, bora começar então a falar do Palmeiras. Porco opressor, rapaz, o Palmeiras venceu o Al-Ahly já na segunda rodada do Mundial de Clubes e se tornou líder do grupo, né, numa situação confortável, né, pode-se dizer assim, para classificar aí para a próxima rodada aí do Mundial de Clubes, né. Então é isso, Palmeiras que empatou com o Porto, o único europeu, né, do grupo dele, na primeira rodada, e venceu o Al-Ahly agora na segunda rodada e ficou numa posição boa. Por quê? Porque o Porto perdeu para o Inter de Miami, né? O Messi acabou com o Porto, engoliu os portugueses aí dando orgulho aos brasileiros, né? Estão realmente jogando nada nesse Mundial de Clubes. Palmeiras, que tem nada com isso, se tornou um líder isolado do grupo e tá numa situação aí boa, porque, né, pega o Inter de Miami na última rodada, que pra mim é um jogo bem acessível aí pro Palmeiras, né? Só tem que tomar cuidado com o Messi, lógico. Mas de resto é um time aí que dá muito espaço, então o Palmeiras eu acho que tem uma boa possibilidade aí de classificar em primeiro do grupo, né? Então é isso, vamos falar aí do jogo do Palmeiras contra o Al-Ahly. Eu quero saber aí do Viradinho, o que você achou? Você viu o jogo? O que você achou aí da partida do Porco? Bom, primeiramente a gente tem que falar sobre, né, como os europeus estão ficando na roda pros times brasileiros, né? O negócio tá bizarro, né? Falar desse Mundial que, mano, tá muito legal, né? Fiquei com uma expectativa alta desse Mundial aí, conforme foi chegando. E assim, tá muito legal de ver, tá aquele climinha de Copa do Mundo, mesmo os jogos que a gente julga como ruim, né? Agora tá jogando o LAFC contra o Esperance da Tunísia lá. E tá sendo um jogo interessante, cara. Tá sendo um jogo legal, movimentado. Já teve 2 gols anulados do LAFC. Então tá sendo um Mundial muito legal, né? Tá sendo uma experiência diferente, né? Quem não ficou ansioso pra ver alguns jogos do Mundial, Palmeiras e Porto, PSG e Botafogo, né? Que assim, o Botafogo venceu. O cachorro vai falar, o gato vai latir, as coisas... A gente tá vivendo uma realidade paralela aqui. Matrix, que o Botafogo venceu o PSG. Pode sair pelado na rua, pode, sei lá, assaltar banco, porque nada disso é real. E o Flamengo venceu o Chelsea hoje também, né? Exatamente, uma matriz bizarro, né? O Flamengo, só uma coisa, antes da gente focar bem no Palmeiras, mas eu acho que é importante a gente falar dessas 2 vitórias aí que são monumentais, né? Sério mesmo. Primeiro, o Botafogo se tornou o primeiro clube brasileiro desde o Corinthians 2012 a vencer o atual campeão da Champions League, né? Só que a diferença é que na vez do Botafogo não vale título do Mundial. Foi apenas um jogo da primeira fase. Até nisso, pois é. Mas o jogo em si do Botafogo, na minha visão, tá? Foi, assim, me lembrou realmente os bons tempos aí de brasileiros ganhando o Mundial de Clubes, né? E jogando contra um europeu muito superior, mas monta ali um esquema defensivo ali forte e ganha na base da raça, da vontade, né? Aproveita a chance que teve, então o Botafogo fez um belo gol ali no contra-ataque, o PSG foi pressionando, mas não conseguiu, e conforme o jogo ia passando, o jogo foi ficando mais nervoso pro PSG, que praticamente nos minutos finais ali, praticamente perdeu qualquer chance de virar a partida, né? Então, grandiosa a vitória do Botafogo ali. Parabéns, né? Como falei, primeiro brasileiro aí a vencer o europeu desde, né, dessa forma, como eu descrevi, desde o Corinthians, né? E hoje foi o Flamengo que atropelou o Chelsea, né? Não foi só uma vitória, o Flamengo passou por cima. Bizarro, atropelou o Chelsea, que não viu a placa, não anotou a placa. O Flamengo começou perdendo e virou o jogo. Então aí de novo, né? Flamengo hoje, né? Igualou um feito que só o São Paulo em 92 tinha feito, né? A última vez que um clube da Conmebol havia ganhado um jogo de um europeu, né? De um clube da UEFA de virada, foi só o São Paulo em 92. Desde então, todos os jogos que um brasileiro ganhou foi porque fez 1-0 primeiro, né? Nunca tinha acontecido isso desde então. Então, assim, virar pra cima de um europeu, Flamengo aí realmente fez história hoje ali, um belo jogaço. Assim, sei que a gente vai falar de Palmeiras, mas só falando do Flamengo agora, é bizarro como o Bruno Henrique, apesar de todas as polêmicas de aposta, o cara tem estrela, né, mano? O cara, naquela Libertadores, ele entra, decide, na Copa do Brasil ele entra, decide, e hoje ele entrou e mudou o jogo, pô. Ele fez um gol e deu assistência.
Então, Sim, cara, é demais. é incrível, né? E tipo assim, É, eu tô adotando uma postura que é o seguinte: nesse momento do campeonato, contra os europeus, eu estou torcendo para os brasileiros em algumas situações. Tipo, Fluminense, queria que o Fluminense tivesse ganhado o Borussia e quase ganhou. O Palmeiras podia ganhar do Porto também. O Boca tava torcendo para ganhar do Benfica. Então, assim, o Flamengo hoje eu tava torcendo também, apesar de que eu não sou um grande fã do Flamengo, mas eu tava torcendo lá, né? Porque, assim, é nesse momento. legal. É É legal legal, é muito ver os legal. E brasileiros outra, ganhando. dá uma resposta toda soberba europeia, né? Que acha que o nosso futebol é uma bosta, né? Eles têm a Sim, convicção disso, apesar deles vêm todo ano buscar jogador aqui no futebol sul-americano. Então, se for pegar os grandes times do mundo, aí os principais, tem 3, 4 jogadores da América do Sul, às vezes tem 3, 4 jogadores do Brasil, 3, 4 jogadores da Argentina, do Uruguai. Então, assim, se a gente for ver hoje o Real Madrid, que é o time mais poderoso do mundo, tem o Rodrigo, tem Vinícius Júnior, tem Valverde, tem Militão. Então tem jogadores. Agora tem o Mastuonto lá do River Plate, que não se apresentou ainda, mas vai se apresentar. Então, assim, por enquanto, torcendo pros americanos contra os europeus. Até pro Auckland City eu tava torcendo hoje. Mas vamos falar de Palmeiras. Vamos falar de Palmeiras, porque assim, foi um jogo nervoso, né, no primeiro tempo a equipe do Palmeiras. Teve algumas chances, mas o Al-Ahly também tava tentando controlar o jogo ali, trocando passe de bola, trocando passes, né? E tentando envolver essa equipe do Palmeiras. No segundo tempo, o gol contra, né, muda completamente o jogo, né? Quando o Palmeiras tá com 1-0, aí é o resultado que o Abel ama, né? Você tá com o Palmeiras em vantagem, é muito difícil de você virar um jogo pra cima do Palmeiras. Muito difícil mesmo. E aí o Palmeiras fica confortável no jogo e, assim, tem que destacar a partir de alguns jogadores, né? Primeiro, Aníbal Moreno, um monstro, né? Um monstro no meio de campo. Que jogaço o Aníbal fez, desarmando ali. Muita gente prefere o Emiliano Martinez. Eu gosto muito do Aníbal Moreno. Acho que ele tem que ser o titular. Acho que ele é o melhor volante do Palmeiras, né? Primeiro volante. Ele pode ser a base dessa equipe do Palmeiras. E ele foi. Bateu uma falta que todo mundo falou, mano, o que o Aníbal tá fazendo ali pra bater essa falta? E aí saiu o primeiro gol do Palmeiras. Depois ele quase fez um golaço de falta, que o goleiro fez uma defesaça. Assim, desarmando muito, jogando demais, armando. E assim, né, o Abel, ele viu, né, que essa equipe do Palmeiras, ela tem dificuldades de jogar com o Vitor Roque, né? Ainda não encaixou, ele não conseguiu fazer um esquema que o Vitor Roque se encaixe nesse time. Por isso que o Palmeiras foi pior no primeiro tempo. Apesar do Vitor Roque ter criado uma chance lá que ele chutou pra fora, o juiz deu até falta, que não achei falta. O Palmeiras, o Vitor Roque, ele realmente passa fome nesse time do Palmeiras e é impressionante. Entre o Flaco Lopes e as coisas começam a acontecer pro centroavante, velho. A bola começa a chegar, as jogadas começam a clarear e o Flaco Lopes faz um golaço. Um golaço. Ele ganha no pé de ferro, ele ganha na força. E assim, ele carrega a bola sofrendo ali o contato do jogador ali do Al-Ahly e ele mantém e consegue finalizar de uma forma belíssima aí e faz 2-0. E assim, a gente tem que destacar também, Gui, como o Maurício, ele é importante nesse time, né? Eu acho que a gente tá vendo uma passagem de bastão no Palmeiras, o fim da era Veiga, o início da era Maurício, porque realmente o Veiga não tá conseguindo desenvolver, né? Ele quase foi expulso, né? O juiz expulsou ele de primeira, depois voltou atrás. Mas ele não consegue mais ser aquele Veiga, né? Que a gente acostumou a ver no Palmeiras. E o Maurício parece que tá tomando esse posto dele. Eu acho que a gente pode ver nos próximos dias aí, nos próximos meses, uma despedida do Veiga aí, viu? Apesar de ele ter 30 anos, ainda tá numa idade boa. Eu acho que o ciclo dele no Palmeiras, assim como acabou do Zé Rafael, assim como parece estar acabando do Mike também, ambos estão indo pro Santos, né? Eu acho que tá acabando também o ciclo do Zé Rafael, do Rafael Veiga no Palmeiras aqui. Faz muito sentido esse ponto que você falou, porque realmente é verdade. O Veiga ainda é o titular, né? Mas toda vez que a gente vê, geralmente ele acaba sendo substituído pelo Maurício. O Maurício ele tá desempenhando melhor. E o Maurício, desde que chegou, tá jogando muito, né, com a camisa do Palmeiras, né? Desde o começo. Então, o Maurício, ele se encaixou feito uma luva nesse time do Abel, enquanto o Veiga, ele tá realmente numa decadência, né? Eu ainda acho ele um craque de bola, então vamos ver aí como é que vai ser. Os próximos meses vão dizer aí
qual será o futuro do Veiga, né? Vai que ele recupera o bom futebol e aí volta a desempenhar, né? Aí essa discussão some. Mas neste momento realmente faz muito sentido isso. Vamos ver, né, o que acontece. Mas é isso, o Palmeiras contra o Al-Ahly, cara, fez uma bela partida e eu quero elogiar aí, mais uma vez, né, a gente não cansa de elogiar o Abel Ferreira, né, que tem uma visão de jogo absurda. Porque, primeiro, o Al-Ahly é um time que a maioria dos gols que tomou foram de jogada aérea, né, tipo jogada favorita do Abel, né, a tal da jogada aérea. O Palmeiras é muito forte na jogada aérea. E o Al-Ahly tinha essas dificuldades, né, justamente. E o Palmeiras ele vai melhorar já no segundo tempo com as mexidas que o Abel fez, né? Principalmente quando entra aí o Flaco Lopes, que pra mim foi quem mudou o jogo, né, total. Eu junto com o Maurício, né, também, que jogou muito, né? Mas o Flaco Lopes pra mim foi o cara do jogo do Palmeiras. Que ele entra, o time do Palmeiras começa a desempenhar diferente, ele começa a se posicionar de uma maneira diferente e dar uma ofensividade que o Palmeiras não estava tendo, né? Os estilos de jogo são diferentes, né, dele com o do Vitor Roque, né? E para o esquema do Abel, o estilo de jogo do Flaco Lopes funciona melhor, cara, simples assim. O Vitor Roque, ele realmente não tá encaixando, né, no esquema do Abel, tá um processo muito lento, muito difícil e pra mim ele vai acabar perdendo a titularidade. Tem que entrar o trabalho do treinador, né? Não pode ter um investimento desse, um cara que ele pediu assim, ele pediu um 9 praticamente a passagem dele inteira no Palmeiras. Ele recebe esse cara e ele não consegue fazer o cara jogar, pô. Pelo investimento que o Palmeiras fez, ele vai ter que dar um jeito do Vitor Roque jogar, velho. Eu acho que ele tá tentando, só que o problema também às vezes tá no jogador também, né? Não que o Vitor Roque, sabe, não tá tentando, mas, sei lá, as coisas não estão encaixando. O Vitor Roque, ele tá com um azar, ele tá, não só azar, mas também ele toma decisões erradas no jogo e por mais que ele acaba tendo chance, ele não consegue fazer os gols, né? E isso vai pesando, né? Então, a visão que pra mim, o Abel tá tentando encaixar o Vitor Roque, mas não tá fluindo. E o Flaco Lopes tá pedindo passagem. Então, eu acho que nas próximas partidas aí, não sei se já na próxima, mas imagino eu, né, que para as próximas partidas o Flaco Lopes vai acabar tomando a titularidade novamente, né? E o Vitor Roque vai ter que correr um pouco mais ali para recuperar essa titularidade. É o que eu acho que vai acabar acontecendo, porque é o que pelo menos dá pra gente ver no jogo. Enfim, o Flaco Lopes entra, ele é muito alto, então ele faz uma pressão ali na zaga nas jogadas aéreas, né, do Al-Ahly, que faz eles ficarem cada vez mais perdidos. E pra mim o gol contra, por mais que foi um gol contra, né, tem um pouco a ver sim com as mexidas do Abel justamente por conta disso, né, aumentou o poder aéreo do Palmeiras, que acabou influenciando, né, vamos dizer assim, que o gol acontecesse. Enfim, é isso, cara, o Palmeiras realmente tá muito bem no Mundial de Clubes. Vamos ver até onde o Palmeiras chega aí, porque pra mim vai passar em primeiro, né? Pelo que o Palmeiras tá jogando, deve ganhar tranquilo, né? É difícil falar tranquilo e depois quebrar a cara, né? Mas vai ganhar do Inter de Miami, essa é a minha visão. Aí é ver quem que pega na fase de mata-mata, né? Porque pode acabar pegando aí um PSG, né? Aí o negócio fica doido, mas esse Mundial já provou que esse negócio de que é impossível, que é muito difícil, isso daí já tá também ficando pra trás. Porque se o PSG perdeu pro Botafogo, pô, não tem como eu pegar e falar que o Palmeiras não consegue ganhar do PSG, pelo amor de Deus. Essa história, esse Mundial tá servindo pra realmente quebrar muitos paradigmas, quebrar muitas teorias, né, muitas visões aí que eram impostas e tal, de que, olha, a diferença é muito gritante, lá eles praticam outro esporte, não sei o quê, e essas coisas aí estão meio que ficando aí por terra, né. Na minha visão, só pra matar esse assunto, na minha visão hoje, não é que os europeus estão muito acima dos sul-americanos. Pra mim, tem 4, 5 europeus que estão muito acima de todo o resto do mundo, sabe? Em questão de dinheiro, principalmente, né? Financeira, que é o que mais pesa no futebol hoje em dia, né? Que é o Real Madrid, é o próprio PSG, Manchester City, mas Manchester City tá mais ou menos, né?
Mas Barcelona e tal, o Liverpool, né, se pegar a Inglaterra, são esses times que estão assim, estão muito acima, inclusive das suas próprias ligas, né? E da própria Europa, estão muito acima. Bayern. E o Bayern, isso. O Bayern também, com certeza, né? Agora, você pegar outros times grandes da Europa, eles estão mais ou menos no mesmo nível dos sul-americanos, não estão tão acima, sabe? Estão acima em questão financeira, mas não tanto assim. Dá jogo, tipo Borussia, Inter de Milão, né? Os times portugueses, né? O Fluminense e Borussia foi bizarro, mano. O Fluminense é um time ruim, velho. Sim. E foi lá e bateu de frente com o Borussia, mano. Não é que, tipo, o Fluminense é um dos melhores times do Brasil. Não é. É um time mediano ali do Brasil. Time que vai brigar ali, talvez, por uma pré-Libertadores. Um time que tá muito abaixo do próprio Palmeiras e do Flamengo. Quase caiu ano passado, pô. Exato. A gente poderia estar falando do Fluminense jogando a Série B e o Super Mundial. Não aconteceu porque o Fluminense venceu o Palmeiras no Allianz Parque na última rodada. Por um milagre de Deus. Então, assim, que conclusão a gente chega, cara? Que esses times médio pra grande da Europa, né? Não tô falando de história, né? Porque historicamente, obviamente, são grandes. Eu tô querendo dizer na proporção de financeira, elenco, hoje, né? Esses times médio pra grande da Europa, todos eles jogariam de igual pra igual aqui no Brasileirão, cara. Tipo, Borussia, sabe? Ia brigar, talvez, na parte de cima da tabela, mas brigaria aqui no Brasileirão. Não ia, sabe, sobrar um absurdo como, por exemplo, o PSG, na minha opinião, sobraria aqui, ou o próprio Real Madrid sobraria, né? Porque estão muito acima da própria Europa, entende? Agora você pega esses outros times que não tem essa disparidade financeira tão gigante, dá jogo. Então, esse Mundial tá servindo para realmente quebrar muito preconceito que já havia, né? Então é isso. Eu acho plenamente possível, inclusive, de um brasileiro chegar na semifinal, sonhar, quem sabe, na final, né? Mas acho que na semi, por exemplo, o Flamengo tem uma possibilidade grande de chegar, principalmente se manter o futebol que tá tendo, né? O Palmeiras é um dos melhores brasileiros também na competição, então por que não, né? Vai ter um caminho mais difícil que o do Flamengo, porque, como falei, talvez pegue até o PSG já de cara, né, na próxima fase. Vamos ver o que acontece, porque mata-mata é mata-mata, né? Não dá pra prever. Mas eu não vejo mais como impossível os brasileiros chegarem longe nesse Mundial, não, tá? Então, tá muito legal de ver. E aí, Viradinho, o que você acha aí de tudo dessa situação? Eu concordo com você, não dá pra subestimar mais os brasileiros, digo até os sul-americanos. Sim. Não consigo ver. Nem só os sul-americanos, vai. Os times o River México, e o Boca Monterrey também não estão muito atrás, também estão muito bem no campeonato. O Monterrey fez uma partida bem digna contra a Inter de Milão. Tem o Pachuca também, né? Que acabou perdendo pro Salzburg, né? Esse aí me decepcionou um pouco. Mas... Machuca, né? Quase o time do Neymar no... então. E a gente vai falar disso quando for falar da tier list do Santos. A gente vai falar de Neymar aí. Mas, assim, eu tô ansioso pra ver esse jogo do Palmeiras contra o Inter Miami, Palmeiras contra o Messi, Suárez e Busquets, né? Tem tudo pra ser uma partida muito legal de ver. Segunda-feira, 10 horas da noite, eu não vou perder por nada, assim. Vou estar acompanhando essa partida decisiva do grupo do Palmeiras. E eu acho que o Palmeiras pode vencer, né? Essa vitória do Botafogo fez com que coisas que a gente ditava como impossíveis virassem possíveis, né? Porque a gente falava que era impossível o Botafogo passar no grupo. Hoje a gente fala de um Botafogo podendo passar em primeiro que isso afeta diretamente o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras que se preparava para um confronto contra o Atlético de Madrid, ou até vez numa zebra com o próprio Botafogo, agora pode se deparar com o Paris Saint-Germain nas oitavas de final. Então é bizarro, né? Efeito dominó, bizarro.